Olá, bem-vindo ao episódio número 182 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos conversar sobre o filme Uma Mente Brilhante. Ele fala da história de John Forbes Nash. E quem que era esse cara? Ele era um matemático brilhante, um gênio, mas ele sofria de esquizofrenia. E você vai ver, assistindo esse filme, e a gente vai conversar sobre isso, como ele superou isso, usando a sua capacidade interna. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson, a gente destrincha as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. E lembra, você é a média das 5 pessoas e dos pensamentos com quais você mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Jefferson, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E contigo? Tudo belezinha? Tudo muito bem. E esse filme é muito legal, né? Eu falei aí bem no finalzinho da introdução que ele conseguiu superar a questão da esquizofrenia dele até certo ponto. Inclusive, pelo que eu li e pelo roteiro do filme, sem medicação, né? Ele interessante, foi... né? É uma mente... Eu acho que esse é o principal ponto, né? Uma mente brilhante, mas uma mente privilegiada, ao ponto de entender que ele tem uma doença, né? A esquizofrenia. E conseguir superá-la. E conseguir falar assim, o nível de inteligência dele era tão alto que, num determinado momento, óbvio, com a ajuda de algumas pessoas, ele identificou que algumas coisas não eram reais, né? Que as alucinações dele. E ele conseguiu criar padrões dentro da mente dele para identificar essa situação. É algo assim assustador, né? É incrível mesmo. Agora, para quem não assistiu o filme, eu vou dizer que aqui vai ter um pouco de spoiler. Não tem como a gente não fazer spoiler aqui. Mas eu vou dizer assim, o spoiler não vai estragar em nada o filme. Eu acho que não é um filme que... tem... Não, tudo bem, talvez tenha um pouquinho, né? Até porque, bom, a gente acabou já fazendo um spoiler, né? Se a gente fizer, bom, se você não quer saber de spoiler, para aqui, assiste o filme e depois volta. Exatamente. Tá? É isso aí, simples assim. Daqui pra frente pode ter spoiler. Mas um dos spoilers é justamente esse, né? Porque no começo do filme, a gente não sabe que o cara sofre de alucinações, certo? A gente não sabe. Então, a gente não sabe, né? Mas mesmo que você não saiba, você vai vendo o filme que vai ser interessante. Você vai se surpreender assim mesmo. Mas como é uma história pública, né? Ele é conhecido. As pessoas sabem que esse matemático sofria de esquizofrenia e que tinha alucinações. Aí cabe a você, durante o filme, saber o que é ou não é. Ficar tentando... perceber o que é o que não é alucinação. Né? Bem... Porque você fica, né, pensando... E não é um filme qualquer, né? Acho que foi 2001. Inclusive, ele ganhou o Oscar, né? Acho que na categoria de melhor filme, melhor roteiro. É com Russell Crowe. Isso, lá, aquele né? diretor lá, o Ron Howard. E aquela atriz também, Jennifer Connelly. Também. É verdade. Só fera. Então é um filmaço. Né? É um filmaço. É vale muito bom, pena, vale né? muito a pena. É uma indicação excelente. E sem contar que ele era matemático, né? Então ele estava dentro de uma universidade, ele tinha problemas de relacionamento com os colegas, né? Então o filme começa mais ou menos assim, né? Ele passa na... Se eu não me engano, é no MIT, né? Que ele passa. Acho que Princeton, não é? Princeton. Acho que é Princeton. Acho que é, né? Agora eu fiquei na dúvida. Eu sei que ele... O Russell também faz uma boa interpretação, então eu acho que... É Princeton mesmo. É Princeton, né? Então... E ele só foi diagnosticado, né, Edward, quando ele já tinha, se eu não estiver enganado, acho que uns 30 anos de idade, foi quando ele começa, né, as pessoas percebem, porque
ele estava na época da Guerra Fria, né? Então ele tentava... Lembra que ele ficava com aqueles recortes de jornais lá, tentando entender se tinha algumas mensagens dos russos. Exatamente. E subliminar nos jornais. Então ele ficava tentando achar código em tudo quanto é lugar. Tudo que tinha número, os ele ficava códigos. olhando. E era uma coisa que ele estava trabalhando mesmo, né? Então, meio que atrapalhou ele. Ele demorou para entender a questão esquizofrênica, né? Então tinha também esse outro lado, né? Quando o filme começa, ele é apenas um nerd. Um certo? nerd, exatamente. Um nerd. Aquele nerd que não sabe lidar com as mulheres, né? Que tem dificuldade no relacionamento com as pessoas, mas até que se relaciona, né? Ele vai lá no jeito dele, mas de vez em quando ele, cai fora e fica por horas fazendo as coisas dele, estudando. Até tem uma cena engraçada que ele fica escrevendo nas janelas, assim, e escreve em tudo quanto é lugar, né? Aquela coisa. Mas ele ganhou um prêmio Nobel, é um prêmio na área de matemática mesmo, um award lá, porque ele descobriu umas teorias econômicas que fizeram, assim, é coisa muito avançada. Eu estava vendo uma entrevista no YouTube com dois matemáticos e tudo graduado, assim, esses caras que são já crânio, né? E os caras falando assim que a inteligência do Nash era tão forte que eles são como se fossem duas antas perto do cara. Mesmo eles, assim, os caras que estão lá no topo do curso, ainda eram muito aquém, ainda são, porque ele fala assim, mesmo você olhando as teorias dele, você não consegue entender como ele chegou nisso. Como é que ele conseguiu? Então ele trabalhou com teoria dos jogos, geometria diferencial e equações diferenciais parciais. E ele fez uma assim, resumindo um pouco, pelo que eu vi, no meu parco entendimento, Jefferson. Olha só, parco entendimento. Traduz aí para nossa audiência. O meu pouco entendimento. Eu tentei usar a palavra para ficar mais, né? Que você estudou o cara, você tá querendo, né, você tá querendo subir a régua, é isso, né? Exatamente, tô querendo subir a régua. E ele... Então, existia uma teoria de economia naquela época, até então, que era do Adam Smith, que era uma teoria mais individualista, uma teoria com uma visão mais individualista. Resumindo, de maneira bem simplória, tá? Porque eu percebi que é complexo. É mais ou menos, se alguém ganha, alguém perde. Ele é uma teoria que mais ou menos diz que o melhor resultado de um grupo é quando todos do grupo tentam fazer o melhor por si próprio, mas não necessariamente pensando no grupo. Mas o John Nash ele criou uma teoria onde o grupo conta também. Então, se o grupo todo fizer um esforço, se cada um também fizer um esforço por si próprio, aí você entra numa visão mais coletiva da economia e tem um sistema mais ganha-ganha. Então eu estou fazendo um resumo bem simplório, eu não analisei a parte matemática do negócio porque é muito profundo, mas é mais ou menos por aí, tá? Para entender. E ele realmente chegou numa questão aí muito... tanto é que ele ganhou e foi agraciado aí com um prêmio, né? Mas deixa eu ver se eu entendi então. Então, no caso do Adam Smith lá, é uma teoria onde é um pouco mais individualista. E o Nash coloca na teoria dele que é um pouco... Tem o individualista, mas se você tiver um pensamento mais coletivo, você tem um resultado melhor, é isso? Exatamente. Algo por aí. Entendi. É porque, na verdade, pelo que eu entendi, foram grandes, né, essa estratégia, teoria dos jogos, né, essas estratégias que ele coloca de precificação pela quantidade, tem todo é bem complexo, né? E aí, realmente, complexo. As empresas utilizam isso, né? Isso aí mudou completamente, né? Isso que eu tô falando, a minha explicação é muito simples, tá? Não dá, tem que entender um pouco mais, assim, né? Mas é só uma ideia, né? Uma explicação, quando fica muito simples, ela pode distorcer uma realidade, não é? O cara só ganhou um Nobel, né? E ele só ganhou um Nobel. E depois, se quiserem pesquisar, podem pesquisar aí o perfil tanto do John Forbes, né, e quanto do Adam Smith, para entender como é que foram esses dois caras aí, as contribuições deles na economia, né? O Adam Smith é considerado o pai da economia.
Então ele teve pensamento importante mesmo, mas era um pensamento que acabou sendo superado pela teoria ou complementado, eu diria. Foi um complemento com a teoria do John Nash. Interessante, né? E você falou, né, dele, a questão de como que ele faz um trabalho interno dentro dele para entender a doença, né? Imagina como foi uma coisa bem difícil. Foi um trabalho Hércules. É assim que fala, Edward? Herculeano. Herculeano, olha só. Foi um trabalho, é uma coisa descomunal, porque imagina, ele conseguir a vida dele, né, trabalhar e ter esse discernimento do que é real e do que não é real. Tanto que no filme tem uma cena que é muito legal, a hora que o sujeito chega para ele lá na universidade, que é o cara, quando ele vai ganhar o prêmio Nobel, eles têm um sujeito que é enviado lá para falar com ele, ou com a pessoa que vai receber o prêmio, né? Então o cara chegou lá, e como era um sujeito novo que ele nunca viu, o cara sentou, tal, foi conversar com ele, aí passou um aluno, ele chama o aluno e fala assim, vem cá, tem um cara aqui na minha frente conversando comigo, né? Então, tipo, dentro da cabeça dele, ele já tinha criado um padrão do seguinte, se não é uma pessoa que eu conheço, né, os meus amiguinhos ocultos, que ele já sabia, né, ele identificava as pessoas que eram, que estavam lá na cabeça, que eram os amiguinhos dele que não existiam. Então ele chegou, pô, será que é um amiguinho novo ou é um amiguinho do mundo real? E aí o aluno fala, não, tem uma pessoa aí e tal, né? Então aí vem o convite, né, para ele receber o Nobel de Economia. Então é uma mente realmente, né, fora do comum. Você fala assim, puxa, né? É incrível. Então, né, e aí a gente até colocando durante o filme, né? Você vai vendo que ele vai... Então agora vai começar uma sessão mais spoiler, né? Vai começando lá, ele tá lá na universidade, depois um cara misterioso fala com ele, ele é convidado para fazer trabalhos secretos para o governo americano, então ele vai lá fazer o trabalho e vive aquela vida dupla. E você vê toda essa realidade, tinha um monte de gente e tal. E depois, mais tarde, mais pra frente, você percebe que tudo isso era fantasia, não existia. Ele acabava indo para um quartinho no fundo da casa dele, onde ele punha um monte de jornal na parede, e era uma bagunça, e ele ficava ali viajando. E ele quando ele percebeu que isso acontecia, ele ficou perdidão, né? Depois ele teve que ser internado, foi internado, né? Chegou a tomar medicação, mas aí com a medicação ele não conseguia desempenhar, a mente dele não era brilhante. A mente dele deixa, né? Porque o remédio deixa ele grogão, ele via a realidade dele, ficou uma pessoa totalmente assim, né? E aí ele decidiu... Não sei, eu acho que pelo que eu li, aí ele parece que decidiu não tomar meio que certos remédios, alguma coisa, mas claro, tem um acompanhamento aí, né? Então, mas aí tem uma parte interessante, aí que é um ponto, acho que de destaque, né? Que foi o da própria esposa dele, porque ela começa, né? Acho que eles tinham o primeiro filho, alguma coisa assim, e ela começa a entender um pouco também da doença dele, acompanhar. Ela foi paciente, ela apoiou, ela entendeu ele, ela na convivência, e ela acreditou nele em tudo que ele falava. Imagina a condição da mulher, né? Então ela tinha uma condição que ela poderia passar fome, né? Então tinha uma série, é uma situação mais dramática, mas ela, acima de tudo, ela acreditou nele e ajudou ele a superar isso. Então o apoio que ele teve da esposa ali naquele contexto da doença dele, porque às vezes seria muito mais fácil e cômodo para ela, né? Talvez uma atitude diferente, mas não, ela foi até o final e foi um dos pontos que ele, lá no discurso final, lá no Prêmio Nobel, quando ele vai lá na Suécia, ele comenta, né? Ele agradece e dedica o prêmio para a mulher dele, porque foi uma pessoa realmente diferente na vida dele, que ajudou ele a entender todos os problemas, né? Inclusive a morte dele, né? Morreu juntos, né? Os dois, né? É verdade. É um acidente trágico uma de coisa carro. Dias depois de receber o prêmio, né? Terrível, né? Agora, a importância da mulher é fundamental, mas você sabe que eles se separaram?
E depois se casaram novamente? Isso, ele chegou a ter uma transição ali, né, de... Porque pelo que eu li, no filme não mostra isso, mas o cara sumiu uma vez. Sumiu, ele sumiu. Isso, ele chegou a desaparecer, né? Ele sumiu. Enfim, mas é isso aí. Aí o cara criou um mecanismo para ele tentar entender e distinguir o que era realidade do que era imaginação dele. E você que está me ouvindo, imagina, esquizofrenia é uma doença complicada. Imagina você enxergar, ver uma pessoa falando com você conversar com essa pessoa, ela vai embora e você viu uma pessoa. Pensa na situação, você viu a pessoa. Você sentiu que você praticamente podia tocá-la, a pessoa. E aí alguém vem para você e fala, não, essa pessoa não existe. É da sua imaginação. Você fala, não, peraí, eu vi. Então, imagina, a gente tem que tentar se colocar no lugar de uma pessoa com esquizofrenia e numa condição do John Nash, né? Porque se alguém viesse para mim e falasse, pô, tá vendo? E olha, pensa Jefferson, porque tinham pessoas que acompanhavam ele há muito tempo. O governo americano colocou guarda atrás dele, né, para entender o que ele estava fazendo, né? É um negócio, é assustador, então, né? É uma doença muito grave. Eu digo assim, né? Essas pessoas imaginárias acompanharam ele por muito tempo, conviveram com ele a vida toda, e ele achava que eram reais. Ele só foi descobrir aos 34 anos que essas pessoas não existiam. Uau! Né? E é interessante que a mente dele fazia todo um subterfúgio para que essas pessoas não gerassem muito, eu acredito, conflito na vida dele real, para que não houvesse a intersecção entre elas. Olha só, porque por isso que ele tinha o trabalho secreto, mas ele achava que era real. Então é interessante pôr isso em perspectiva, né? Daí ele teve que conseguir desperceber essa realidade e controlar ela com suas próprias forças. Nada mal, não? O cara foi ninja, né? Então... Esse foi um ponto fora da curva. Essa, inclusive, Edward, eu peguei aqui 5 lições. Essa eu acho que é a primeira, né? Como que a gente pode trabalhar a nossa mente, né? O nosso autoconhecimento no sentido de superar mesmo, né? Olha a contribuição que esse cara deu para a ciência com a história dele, né? Então, o que eu percebo é o seguinte, né? Se ele foi uma mente brilhante, né, com uma doença dessa, talvez a gente possa usar melhor a nossa mente ao nosso favor, assim como o John foi capaz, né? Então, eu acho que é uma... a primeira lição é como que a gente pode trabalhar a nossa mente no dia a dia. Claro que a gente tem que pensar assim, né? Uma coisa que é normal no mundo é que quando as pessoas são muito geniais em alguma coisa, elas têm mais dificuldades em outra. A gente já tem, né? As pessoas muito geniais não conseguem se relacionar muito bem, né? É engraçado isso, né? Então, esse é um traço, né? Não é um traço. No caso dele, ele tinha uma doença. Mas esse filme trata de uma condição humana. E ele fala um pouco de todos nós. E é interessante porque o que é realidade e o que é imaginação? Isso não vale só para o John Nash, vale para a gente também. Porque nós também temos a nossa dose de imaginação. Vamos pensar nas pessoas com as quais... Eu vou tentar não dar nome para não ficar estragando a surpresa, tá, Jefferson? Das 3 pessoas. Tinham 3 pessoas... No filme vai ter 3 pessoas chaves. Mas... vamos dizer assim, que uma das pessoas ali representava a amizade, outra autoridade e outra apresentava a parte lúdica da coisa, né? É interessante isso, tinham 3 aspectos ali as pessoas, né? E a gente tem que imaginar que na nossa vida a gente também talvez tenham pessoinhas imaginárias ou palavrinhas imaginárias na nossa cabeça conversando com a gente acha que é verdade, a gente acha que é a realidade. E como que a gente desconecta essa verdade
como que a gente dá um novo foco. Então eu acho que é legal isso, né? Porque às vezes a gente pode contar uma história para nós mesmos que é nossa história, das nossas dificuldades, das nossas incapacidades, dos nossos insucessos, tudo justificando certas coisas, né? Aí cada um tem que fazer sua autorreflexão, né? E às vezes se você perguntar para outra pessoa, ela tem uma visão completamente diferente, né? É engraçado que eu tô falando... falando... E a gente cria na nossa cabeça uma visão talvez um pouco mais pessimista, mais negativa, mais depreciando, né? Se depreciando. Exato. Isso é ruim, né? E é esse cuidado que a gente precisa ter, né? Exatamente. Esse é o meu primeiro ponto, tá? Não é bem um ponto, né? É uma reflexão de que essa história se aplica a todos nós, tá? Exatamente. Se aplica a todos nós. E o segundo ponto, eu vou falar o meu segundo ponto antes de você falar o seu, é sobre o estresse. É interessante que o filme mostra que o estresse é parte integrante da vida de qualquer pessoa. Nós sofremos de estresse e ele também sofreu muito estresse, concorda? Mesmo tendo toda uma genialidade. Agora, parece que muito do nosso estresse é a nossa resposta a uma circunstância e não uma ação da circunstância por si só. Fala mais, hein? Acho que eu entendi e gostei. No filme, ele ficava estressado com todo o negócio que ele estava fazendo de pesquisa lá, de mensagens dos russos, decodificação, e sei lá o quê, né? Decodificação e tal. Ele não ficava? E nada era realidade. Né? Então, percebe que o estresse... de novo, se você está no meio de uma floresta, aparece um leão e você... Tudo bem, aí é um estresse. Sobe né? a sua adrenalina e dá um estresse... Ok. Beleza, tem uma resposta bem clara que o seu corpo tem que estar conforme aquela circunstância. Agora, outras situações a gente tem que avaliar se é necessário mesmo estresse ou não. Enfim, e no filme mostra que a nossa mente ela é capaz de criar vamos dizer assim, um enredo sobre uma circunstância na qual a gente desperta o estresse, mas não a circunstância em si só desperta estresse na gente. Fui complexo? Mas é mais ou menos mesmo. Isso, né? O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente viaja na maionese e aí fica estressado. Agora eu resumi. Sem necessidade, né? Sem necessidade. Esse é o meu segundo ponto. Eu acho que o segundo ponto que eu coloco aqui, que eu trouxe para a gente refletir, foi a aceitação. E a partir do momento que ele entendeu e ele aceitou, né, e ele mostra, né, o filme é bem claro nisso, né, essa aceitação que houve dele com relação à doença ou com relação àquela dificuldade, aquele desafio, a partir do momento que ele se agarrou àquilo que ele tinha, que era a inteligência dele. Né, ele convivia com vozes na cabeça dele e estava sendo sufocado por aquilo. Não foi uma coisa tão simples e fácil, mas ele conseguiu entender, ele conseguiu aceitar aquele contexto dentro da vida dele e aprendeu e criou um mecanismo para conviver com aquilo. Então a reflexão que fica é como que a gente também pode fazer isso dentro da nossa realidade, dentro da nossa vida, dos problemas que a gente tem dentro, né, da nossa família, do trabalho, da sociedade, a gente aceitar algumas coisas e criar mecanismos para a gente poder encarar aquele problema e resolver aquele problema. Eu acho que isso é uma questão de aceitação que eu acho que é interessante. Eu achei bem interessante, eu até anotei aqui, porque tem uma técnica na meditação que se chama Note. Como? A técnica de meditação, quando você está meditando e surge um pensamento, o pessoal chama de Note, notar. Você nota, mas não interage com esse pensamento. Você só nota, lembrei da minha conta para pagar aqui no meio da meditação. Tudo bem, lembrei dela, tudo bem. Vamos continuar, volta na respiração. Lembrei que tenho que comprar ração para o cachorro. Tudo bem, volta aqui na meditação, né? Porque a meditação é feita assim, né? Você tenta acalmar a mente e procura um ponto para focar. Algum ponto, normalmente a gente usa a respiração para focar.
Enquanto você está lá pensando na respiração, contando a respiração, pensamentos vêm e vão. Né? De repente você pode lembrar lá, tenho que desentupir o ralo. E aí vai. E aí vai lá a ideia ir embora. Quem ouve sabe a história do ralo. Mas a técnica é notar, mas não alimentar aquela ideia. Só, tá bom, lembrei desse negócio. Deixa passar e volta. Sem julgar, sem ficar falando, por que você está pensando nisso? Para de pensar nisso, caramba. Sem se irritar com você mesmo, sem julgar, sem qualquer coisa. Em certa extensão foi o que o John Nash fez. Porque ele sempre, quando as pessoas perguntavam, você conseguiu fazer as pessoas sumirem, desaparecer? Não, elas sempre estão por aí. Eu vejo elas. Mas eu acho que elas perderam o interesse por mim porque eu não dou mais atenção a elas. Então, percebe? Ele fala que um pensamento se torna algo importante quando você dá atenção a ele, quando você foca nele. E isso, para mim, foi um aprendizado fantástico, porque se você tem um problema, pensa bem, a gente tem um problema. Daí você fala, droga, isso aconteceu. Daí você começa a alimentar aquilo. Por que eu não fiz isso? Por que aquilo? Por que não sei o que? A mente vai alimentando e você fica dando foco. Você fica focando o negócio. Dali a pouco você não consegue pensar em outra coisa. Só naquilo. E mesmo que você tente dormir e tal, você acorda no meio da madrugada pensando naquilo. Por quê? Porque você está alimentando. É como uma pequena chama que começou com uma brasinha pequenininha, aí você lotou de oxigênio e ficou aquele fogaréu. Né? E o John Nash fez isso. Ele pegou aquele incêndio que tinha na mente dele e falou, bom, eu já identifiquei onde está o incêndio, sei quem é e agora vou isolar ele aqui, ó. Vou ficar só prestando atenção. Ele está ali e vou isolar. Então isso foi uma... Eu tirei desse comentário que você fez, né? E esse paralelo que eu faço com as técnicas de meditação é que quando vem um pensamento, você não dá atenção a ele. Você só identifica, não julga, fala, tá bom, eles estão aqui. E eu acho que é isso que ele fez. Legal, né? Realmente, é incrível, né? Vamos à frase da semana? Vamos lá, frase da semana. Deixa eu pegar ela aqui. Mas antes eu só vou comentar que se você quer fazer um podcast ou conhece alguém que gostaria de produzir um podcast, eu e o Edward temos a Escola do Podcast que vai ajudar você aí a colocar o seu podcast no ar. Então, se você tem interesse ou conhece alguém, é só indicar, acessa o nosso site escoladopodcast.com. Lá tem um guia com os passos para você poder aí criar e lançar o seu podcast. Também tem um curso gratuito, é só se inscrever e vai ser um prazer ter você como nosso aluno. E agora vamos para a frase da semana, Edward. A frase é de Georgiana Alves e a frase começa da seguinte forma: a falta de comunicação nos dá o direito de pensar o que bem entendermos. E aí? Essa frase é muito importante, né? Uma vez eu aprendi assim, até na indústria mesmo, né? Você vai lembrar talvez da pessoa, porque a gente trabalhava junto lá, né? E ele falava sempre assim, é importante a gente alinhar as expectativas com o cliente. Alinhar expectativas. Eu falava, é isso mesmo. Por quê? Porque se você não comunica algo, depois fica muito ruim. E a outra pessoa pode entender o que quiser. Né? Praticamente é isso, dá o direito. Isso vale no relacionamento, com a esposa, com os filhos. Então, se tem uma coisa que realmente eu aprendi foi alinhar as expectativas. E claro que tem certa... A dose desse alinhamento depende do seu convívio, evidente, né? Porque uma comunicação bem feita, para algumas pessoas, exige um nível maior, para outras você não precisa dar satisfação nenhuma, né? Vamos dizer assim, né?
Mas dentro de cada contexto, a comunicação tem que ser feita para que não tenha um entendimento errado. Né? E principalmente acho que no convívio familiar, isso é mais importante, onde tem os maiores conflitos. Quando a gente não comunica uma coisa, a outra pessoa pode interpretar de maneira totalmente diferente e aí causa aquela confusão, né? É isso mesmo. E eu fico pensando na própria comunicação do Nash, né? Como que ele se comunicava, né? Porque eu acho que aí até uma outra observação que eu marquei aqui, né? Como que ele era um cara inspirado, né? A gente até falou no episódio acho que 178, né? Sobre as virtudes do astronauta. Uma delas é a inspiração. E como que o Nash conseguiu se inspirar de uma tal forma com que ele tivesse num mundo completamente instável, né? Com aquelas figuras que não existiam, mas ele criou um mundo estável, né, num lugar que estava cheio de mudanças, supostamente. Exato. E com um monte de limitação, e ele conseguiu, ele foi professor do MIT. Então, sim, não é um cara qualquer, né? Então, as próprias teorias dele, né? Então, olha o brilho que ele teve mentalmente falando, né? E como que ele teve essa inspiração de conseguir vencer essa doença, mas acima de tudo realmente, né, usar da inspiração, buscar essa inspiração lá no fundo mesmo, né, que aí entra até num outro ponto que eu levantei, que é que ele mesmo coloca, né, todo problema tem uma solução. Exato. Então, tipo, ele conseguiu, então, tipo, será que a gente não consegue? Às vezes os problemas talvez sejam bem mais simples de resolver, mas a gente tem que pensar que os problemas possuem solução. Aquele que eu até comentei antes, né? A gente tem que aceitar, e a partir do momento que a gente aceita, não aceitar e não fazer nada, aceitar e buscar uma solução. E aí você consegue, né, viver talvez de uma forma com que você busque uma alternativa para aquele problema. Então todo problema tem uma solução, talvez por mais complexa que seja e mais difícil que seja, a gente consegue entender, consegue buscar uma solução, e eu acho que faz parte, né? A gente sempre vai ter problemas, mas a gente tem que tentar aí aceitar, né, tomar as ações. Acreditar. Eu acho. Tem que acreditar, aceitar na nossa aquilo, capacidade. Né? E o John Nash, ele era um cara muito determinado. Ele era muito determinado e ele queria descobrir algo grande, sabe? Ele era um cara, né? E ele tinha até senso de humor, né? Eu acho. Então, assim, ele tinha várias qualidades. Mas eu acho que é isso mesmo. A gente tem que acreditar, para todo problema ter uma solução. É bem por aí mesmo. É uma coisa bem, bem legal. Você tem mais alguma para falar, Jefferson? Eu acho que por último, uma coisa que eu percebi, era uma coisa que eu fiquei pensando bastante, imagina ele, né, nessa situação, uma doença mais grave, enfim, mas que às vezes a gente tem que praticar o não julgamento, porque a gente não sabe a história do outro, né, a vida do outro, os problemas e as dificuldades, e às vezes a gente olhar de uma forma talvez mais superficial, a gente acaba trazendo uma série de julgamentos, e era isso que as pessoas traziam em volta do John. Então eu percebi que tinha muitos julgamentos e tinha só uma pessoa lá, que era o tal do Charles, né, que era um cara que estava um pouco mais próximo dele, né, em alguns momentos, o único, inclusive, né, e tentava estimular ele, né, principalmente quando ele tinha aquelas crises mais acentuadas, mas além o Charles, ele tinha acho que duas características, uma que ele compreendia e ele também não trazia aquele julgamento. Então hoje na nossa vida, às vezes é tão difícil, eu fiquei pensando, nossa, como que às vezes a gente traz, e a gente julga muito rápido, e às vezes talvez a gente tem que ser mais lento nos julgamentos para poder conseguir entender, né? E é um desafio que a gente traz para a nossa vida, né? É verdade. E eu anotei aqui uma frase que eu não sei se eu tentei investigar para ver se ela ele falou mesmo isso no discurso dele depois que recebeu o prêmio. Eu acho que sim. Eu tentei achar o discurso dele na internet, não achei. Mas no filme tem. Eu acho que o filme até certo ponto está sendo, mas é uma frase muito bonita, tal. Eu acho que é bem interessante o que ele falou no final.
ele fala lá quando tá recebendo o prêmio e praticamente direcionado para a mulher dele que tava lá a Alicia, que tava assistindo ele, né? Que ele fala assim, né? Que eu fiz a descoberta mais importante da minha carreira e a descoberta mais importante da minha vida. E que é somente nas misteriosas equações do amor que qualquer lógica pode ser encontrada. Aí ele vira para a mulher dele e fala: e eu apenas estou aqui hoje à noite por causa de você. Você é a razão de eu estar aqui. Você são todas as minhas razões. Né? E é legal, né? Porque razões, reason, também vem da questão de ele ter conseguido ficar racional dentro das alucinações, né? E é bonito o filme. Vale a pena assistir. É uma frase realmente impressionante, né? É isso aí. Então, assim, eu realmente recomendo você que está ouvindo aí assistir o filme. Vale a pena. Chame a esposa, os filhos. É uma história bacana. Se você não viu ainda, olha, recomendação 100%. E eu quero agradecer por você estar aqui ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir te ajude a colocar sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. E se você gostou do podcast, já conte para um amigo. Vai lá, ensina ele, mostra como é que, né, baixa lá. Ele já tem um aplicativo lá, ele nem sabe que tem um aplicativo de podcast no celular. Nem sabe, né? Mas se você mostrar, ele vai saber e já mostra lá, ó, Vida nos Trilhos é aqui, ó. Escuta aí. E com isso, eu e você, nós estaremos ajudando outras pessoas a ficar com a sua vida nos trilhos. Acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Vamos deixar lá o link do trailer. Vou deixar o link também de uma entrevista lá bem bacana, de um documentário bem bacana com John Nash. Eu agradeço a nossa audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.